Vamos trazer o nosso espaço de entrevista, então, hoje aqui. Antes, destacar os nossos parceiros, mais uma vez, agora com a outra câmera para aparecer na tela aqui, a minha convidada, e destacar que Sicredi está junto com a gente desde 1902. Juntos construímos comunidades melhores. Doutora Luciana Mesco, médica psiquiatra, está na tela, está na minha frente, seja bem-vinda. Deixa eu bater um papo um pouquinho com a doutora antes de falar dos demais parceiros aí da nossa programação também. Doutora, bom dia, seja bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem comigo. Bom dia Nova Petrópolis, bom dia Sóstenes. Um prazer estarmos aqui para conversarmos um pouquinho no dia de hoje. Perfeito, seja bem-vindo então ao nosso Café com Leite aqui da Inova Multi, então. Tá gostando dessa sexta-feira fria aí, não? Adorando, um clima mais ameno, mais agradável. Tô bem satisfeita. Dentro daquilo que é a tua predileção, né? Tem gente que vai dizer que não é tão agradável assim, quem não gosta de frio, né? Quem não gosta de frio, mas eu acho... É o teu caso. Acho romântico. Por falar em romântico, o esposo, José Telmo, está ao lado aqui também, não aparece na tela aí, né? Sim. Seja bem-vindo para o nosso café também. É José Telmo, né? José Telmo. Chama ele de Telmo, José? Eu chamo de José. José. As pessoas chamam de Telmo. E quando tu fala, o primeiro nome dele é José. José Telmo. José Telmo, José, tá certo. José. E quando a doutora, no caso a tua esposa, fala José Telmo? Aí a coisa tá feia, né? É sempre assim, né? José, carinho, José Telmo, aí já ficou... Tá certo. Pessoal, para a gente começar bem o dia, a gente também tem que brincar um pouco, dar algumas gargalhadas. O dia o nosso dia a dia, geralmente, ele é bastante tenso, né? Tanto é que a psiquiatria cada vez evolui mais, precisa mais profissionais, precisa que as pessoas deem uma atenção à sua saúde mental, né? Então, a gente também tem que começar bem o dia tomando um café e... algumas gargalhadas também faz bem, né, para a gente, para a nossa saúde física e mental também. Antes da gente bater um papo, então, com a doutora, pessoal, deixa eu trazer os demais patrocinadores. Sicredi, já citei. Também a doutora Luciana Mesco, médica psiquiatra, atende aqui no Hospital de Nova Petrópolis, né? Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos. Daqui a pouquinho vamos comer uma cuquinha caprichada aí da Petrópolis Boulangerie, né? Superlogrador está aberto, vai até 12h30, depois reabre às 2h e prossegue até às 8 horas da noite. E ainda com a gente também Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu. Agora sim, vamos bater um papo com a doutora, né? Primeiramente, não me perguntes onde fica o Alegrete. Eu fiz essa referência aí, né? Essa semana. Tu vens do Alegrete, é isso mesmo, doutora? Mas pelo menos já passou por lá, né? Parte da tua carreira profissional foi no Alegrete, não é mesmo? Então, Sóstenes, eu sou porto-alegrense, mas eu fiquei muito tempo da minha vida profissional em Alegrete. Fiquei uns 17 anos lá, inclusive eu sou cidadã alegretense. Ah, é? Sim. Fui agraciada com esse título, né? Por conta de ter trabalhado e muitos anos lá. Mas voltei para minha terra natal há cerca de uns 4 anos e agora estou novamente em Porto Alegre e aqui em Nova Petrópolis. Mas eu sou porto-alegrense. Porto-alegrense, então. Uhum. Não tem tanto sotaque de Porto Alegre. Não foi do Bonfa, não, né? Pior é que sim. Sim? Pior é que sim, sou. Mas... eu acho que por conta de talvez ter morado muito tempo em Alegrete e também a gente, com a vida profissional, tem que controlar um pouquinho o sotaque, né, para não ficar muito, muito carregado. Acho que por isso. Mas fiz a minha faculdade, a minha formação em Pelotas. Depois eu fiz residência no São Pedro. Fiz um ano opcional no Hospital Presidente Vargas, que é materno-infantil. Fiz depois a dependência química no antigo CDQUIM, que é no Hospital Parque Belém, em Porto Alegre. E aí que eu fui, porque eu fui médica militar temporária do Exército, e aí que eu fui para Alegrete. Fiquei 7 anos no Hospital da Guarnição de lá, e aí faço consultório, e aí terminei meu tempo de serviço militar e continuei morando em Alegrete. Até 2021 que eu vim embora. Daí tu retornou para Porto Alegre e também tem casa aqui em Nova Petrópolis. Retornei para Porto Alegre e agora aqui em Nova Petrópolis faz mais ou menos um ano. Até a nossa ideia é
ficar mais tempo aqui, né? Morar. Vocês têm casa aqui, inclusive, né? Apartamento. Apartamento aqui, então reside aqui, um pouco aqui em Porto Alegre. Eu fiz essa referência ao Alegrete, né? Até porque lá tu foi coordenadora da saúde mental da cidade. Então trabalhou no setor público, é isso? Trabalhei no Como é que foi setor essa experiência aí? Trabalhei no setor público muitos anos. É uma experiência, é um desafio trabalhar no serviço público. Eu, particularmente, gosto muito de trabalhar no serviço público, gosto dessa parte, mas é um desafio porque a nossa autonomia tem um limite, né, em termos de medicamentos, em termos de recursos, né. Temos muitos... o SUS, infelizmente, tem muito déficit, né, que na rede privada não temos, né, então é um desafio. É um desafio sempre. Como é que foi o desafio? Porque eu estou fazendo estabelecendo esse parâmetro, Nova Petrópolis, Porto Alegre, Alegrete, nós temos um estado que tem uma característica muito digamos, única do ponto de vista do gaúcho, né, do tradicionalismo, né, até tu disseste, gosta... Não, o teu esposo gosta muito mais música tradicionalista, até, inclusive, né? Sim. Ele é do Alegrete ou não? Não. Ah, não é do Alegrete. Ele é de Morrinhos do Sul, né, amor? Morrinhos do Sul. Fica aqui no estado também, né? Fica, perto de Torres. Perto de Torres. Que bacana. E o que acontece? Ao mesmo tempo, nós temos essas micro-regiões, que não são tão micro assim, são regiões um pouco mais próprias da sua característica. Que diga que o gaúcho mesmo, aquele de tradição, aquele mais bota e bombacha, né? E uma adaga, às vezes até um 38 na cinta, ou um 22, ele é mais da fronteira, ou é mais do sul do estado, né? E o Alegrete, Uruguaiana, essas cidades têm, outras também, que são não tanto a nossa região, tem essa característica. Como é que é a saúde mental desse pessoal? Que se diferencia um pouco. O ser humano todo, ele precisa ter um olhar da saúde mental, mas a gente sabe que, às vezes, muitas vezes também tem a questão da fuga, né? Sim. Da saúde mental. Porque tem gente que bebe, tem gente que fosse até especializada em dependência química pelo CDKIM, né? Uhum. E muitas vezes, mas a pessoa lá está comprometida a sua saúde porque está bebendo. Uhum. Mas por que as pessoas bebem? Por que muitas vezes elas também acabam indo para um mundo que é da ilicitude, entorpecente? E eu gostaria de, ao mesmo tempo, fazer esse elo, né, da importância disso, entender, contar um pouquinho da tua história, da tua trajetória aqui nesse estado do Rio Grande do Sul, então. Sóstenes, cada município tem a sua particularidade, né? Então, na região da fronteira, tem realmente essa questão do gaúcho, desse tradicionalismo mais enraizado, assim. E isso, por incrível que pareça, isso dificulta o acesso à saúde mental pelo preconceito, pelo estigma, que é o que a gente luta muito para combater, né? Então, esse gaúcho da fronteira, ele resiste mais em buscar ajuda, aquela coisa de que homem não chora, homem não sofre, homem não adoece, né? Então, a mulher tende a se cuidar mais e ela procura mais. Eu acho que isso, de um modo geral, mas na região da fronteira eu percebo mais esse preconceito com relação ao homem tem que ser macho, então o homem macho não adoece. Isso é um mito, né? Isso não existe. E a questão aí da bebida, da bebida ou da droga, porque aí o homem tem essa cultura de beber muito cedo e, de certa forma, a bebida ameniza, a bebida anestesia, né? Então, tu vai bebendo e aí tu deixa a tua saúde em segundo plano, tu não precisa de recursos médicos, nem de psiquiatra, nem de psicólogo, porque tu tá anestesiado. Então, isso é um segundo problema, né? O primeiro, o preconceito, o segundo é desenvolver um alcoolismo, por exemplo, por não buscar ajuda, né? Claro, cada vez menos as pessoas buscam ajuda cada vez mais, então o preconceito vai se extinguindo à medida que tu se informa, à medida que tu entende que se tu tens um problema gástrico, tu procura um gastroenterologista. Se tu tem um problema no pulmão, tu procura um pneumologista, né? E assim por diante. Então, se tu tem um problema psiquiátrico, tu procura um psiquiatra. Isso a gente tem trabalhado para que se desmistifique e parece que está um pouco melhor. Mas ainda tem muito preconceito, muito estigma.
E cada cidade tem a sua peculiaridade, né? Por exemplo, aqui em Porto Alegre é diferente, as pessoas buscam, os homens buscam mais ajuda, né? Os recursos, eu acho que esse estigma é um pouco menos. Na Serra Gaúcha é diferente também, então cada cidade tem a sua particularidade. Exato. Cada cidade dentro de um estado que tem uma cultura única, mas ao mesmo tempo ela se acentua mais em alguns lugares e em outros não, nem tanto. Nova Petrópolis, uma das características, uma cidade de colonização germânica, até mesmo pelo período da guerra, né, eles foram bastante hostilizados, vamos assim dizer, até por governos, né, essa questão justamente de que era difícil a questão da língua, né? E as pessoas são um pouco mais fechadas. Ser mais fechado, nesse ponto de não comunicar-se muito com as pessoas ou não mostrar as suas dores, também é um dificultativo. Como a psiquiatria pode atuar nesse sentido? O ser mais fechado é uma característica da personalidade da pessoa, não necessariamente é um diagnóstico, é uma doença, é um transtorno. Mas é uma característica de uma cultura, de um povo mais rígido, um povo mais, talvez, desconfiado, um povo mais reservado, né? E claro, talvez isso dificulte um pouco o acesso a buscar ou a perceber, né, quando se está em sofrimento mental, quando se está num processo de, nossa, eu tô ruim, eu preciso de ajuda. Pode ser um fator assim que dificulte esse acesso, né? Pode. Até pela característica da pessoa de que os outros percebam quando essa pessoa, porque se tu é extrovertido, se tu é uma pessoa que tu tá sempre bem, feliz, mais espontânea, se tu muda, as pessoas percebem o teu comportamento. E se tu é uma pessoa mais introspectiva, mais reservada, fica mais difícil essa comunicação desse sinal, né? Mas em todas as circunstâncias é necessário ter um olhar, seja da família, do próprio indivíduo, para a sua saúde mental, não é mesmo, doutora? É muito importante esse olhar, é muito importante se perceber. Às vezes a gente percebe num familiar ou num colega de trabalho, ou enfim, né? Esse olhar é uma forma de cuidado, né? De atenção que eu estou despendendo ali para o outro, e eu percebo, olha, Sóstenes, tu não tá bem, tem alguma coisa de errado contigo, em que eu posso te ajudar, né? Nesse sentido que é importante essa comunicação, né? Eu conversava com uma pessoa, não faz um bom tempo, já uns 2, 3 anos. Eu chegava, tinha 2 pessoas conversando, 2 homens, 2 empresários aqui da cidade. Cheguei, cumprimentei-os e eu vi que o clima mudou um pouquinho, né? Porque eu percebi que eles estavam falando alguma coisa de foro íntimo, né? E nisso, não sei como que o assunto correu para aquilo, e daí eu disse, olha, situações que envolvem a questão de saúde mental, eu disse, olha, eu tomo um ansiolítico, já estou no tratamento há bastante tempo, papá. E daí despertou interesse em uma dessas pessoas. A gente percebe que eu não posso contar as minhas dores, eu não posso isso, parece uma certa fragilidade das pessoas, ainda mais homens. Quiçá do Alegrete. Né, doutora? Eu não estou falando com preconceito, estou falando dentro daquilo que eu conheço do estereótipo do gaúcho e da história do gaúcho, né? Sim. E aí houve uma abertura, ele me questionou, me perguntou, e eu percebi que ele saiu até um pouco aliviado, pensando, olha, e com otimismo. Acho que é necessário as pessoas também não só se abrirem, mas aqueles que já buscaram tratamento, que já romperam, né, essa barreira aí do tabu, ajudarem as outras pessoas. Não na prescrição médica, não na indicação que deve ser de um profissional, mas orientar a buscar, não é mesmo? Sim, a informação é muito importante, a comunicação, tudo isso desmistifica, né? Se tu tens essa possibilidade de expor a tua, o que tu passou, né? A tua experiência, tu desmistifica. E aí quando no caso, um homem expondo, nossa, eu precisei de ajuda, eu tive que tomar um remédio porque eu tive insônia, eu tive uma crise de ansiedade, eu busquei um profissional adequado, especializado para me ajudar, isso desmistifica, né? Isso às vezes ajuda o outro poxa vida, então eu também vou buscar, porque essa questão do preconceito é uma coisa muito séria, assim, as pessoas deixam de buscar ajuda pelo preconceito,
achando aquilo que as pessoas falam. Psiquiatra é médico de louco. Então criou esse estigma, né? Então eu vou no neurologista. Ok, mas o psiquiatra é um médico que trata dos transtornos mentais, né? E assim como tem os transtornos de outras áreas. E acho que a forma da gente comunicar e informar é justamente falando a respeito do tema, né? E buscar ajuda sempre que possível, sempre que precisa. Sobretudo para o público masculino. Mas falemos agora do público feminino também, doutora. Sim. Pode ser? Afinal de contas, estamos aí na antevéspera do Dia das Mães. E como todo esse período é bacana, maravilhoso, é lindo, né? Ser mãe é a coisa mais importante e mais feliz que tem. Não todos os dias também, né? Não, todos os dias. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde mental, porque ali envolve, nós teríamos que ter um programa específico para isso, e até já tinha pautado para hoje. Mas eu quis trazer também um pouco, né, desse contexto que envolve o homem, da tua experiência, tua vivência também, no Alegrete, em Porto Alegre, enfim, para uma apresentação também. Mas estando nós numa sexta-feira, depois de amanhã é o Dia das Mães, a maternidade real versus aquela idealizada. Eu ouvi uma frase um tempo atrás que dizia o seguinte: ser mãe é padecer no paraíso, né? Ao mesmo tempo, essa dicotomia, esse paradoxo, né? Que é a felicidade, mas ao mesmo tempo é a questão da dor, a dor real, física, e às vezes tem aquela dor psicológica. Como é que a pessoa está triste? Como é que a pessoa está depressiva se ela acabou de gerar uma vida? Parece ser difícil compreender. Mas isso é real, não é mesmo, doutora? Sim, as pessoas romantizam a maternidade, né? Ser mãe é mais um dos papéis que uma mulher executa. Nós executamos papéis, nós somos mulher, nós somos profissional, nós somos namorada, esposa, noiva, nós somos mães. E ser mãe, então, é mais um papel que a gente executa. Nesse processo de gestação e pós-parto, é uma fase da vida da mulher que envolve uma série de hormônios. E há alterações hormonais. Já antes, né, ali na fase de pré-menstruação, tem a famosa TPM, que muitas mulheres têm sintomas muito intensos, nem todas, mas muitas têm. E nessa fase gestacional e fase de pós-parto é uma fase delicada, porque pode ser um desencadear de doenças mentais, né? E doenças mentais que têm que ser tratadas, têm que ter tratamento, assim, transtornos de ansiedade ou a própria depressão. Então, isso que tu falou, assim, como que eu, né, tô ali realizei o meu sonho de ser mãe, que é o sonho de muitas mulheres, eu tô com aquele serzinho ali que depende total e exclusivamente de mim para amamentar, para cuidado, para afeto, carinho, e eu não tô feliz, eu não tô bem, eu não tô curtindo esse momento. E realmente a mulher é cobrada por isso, né? E além de ser cobrada pelas pessoas, ela se sente culpada. Como que eu não tô, né, desenvolvendo esse elo com esse momento? E isso exige tratamento. Tem que ter a sensibilidade ali de um familiar de perceber que tu não tá bem. Pode acontecer, não é culpa dela, né? Não é porque ela não tá valorizando o momento. Realmente é uma alteração hormonal. E tratamento de uma depressão pós-parto é uma coisa muito séria e muito necessária, né? É um momento de muita atenção, porque ela precisa se recuperar para cuidar desse bebê. Ela precisa estar bem, para cuidar do outro, seja em qualquer situação, eu preciso estar bem. E isso exige tratamento, isso exige cuidado e uma atenção, né, especial. E não tendo essa atenção de terceiros, muitas vezes a própria pessoa acaba sofrendo, né, no seu silêncio. Acaba sofrendo no seu silêncio e a culpa, né, a mulher se sente culpada. Tem mulheres que se sentem culpadas a vida toda, né, mães que se sentem culpadas por não estar dando conta, porque tem que trabalhar fora, ou porque, enfim, né, é uma culpa que muitas vezes está muito presente em muitas mulheres, né?
Chega aí a exaustão, né? Porque tem a questão própria do atenção para o filho, a amamentação, às vezes tem mais de um filho, às vezes as questões também que implicam hoje na nossa vida, que é a questão da profissão, que é a questão do trabalho doméstico, tem a questão também daquelas mães solos, né? Ou que às vezes o marido não pode dar aquela atenção, trabalha fora, enfim, é uma sobrecarga muito grande. E é necessário nesse momento ter esse apoio psiquiátrico, psicológico, emocional. Sim. Há uma sobrecarga, porque a mulher tem os papéis, então, né, que eu já falei ali, a questão da profissão, de dar conta da casa, de dar conta dessa maternidade, desse compromisso enorme que é ser mãe. Mas quando a gente pode dividir isso com o nosso companheiro, fica tudo muito mais... Quando ele tem esse olhar, assim, né, de que, bom, eu vou também fazer parte disso. Isso não é uma obrigação só da mulher, quando a gente resolve ter filho, é uma decisão do casal, exceto naqueles casos em que a mãe resolve ser mãe solo. E é uma opção, uma escolha. Mas ainda assim difícil, né? Mas quando é um combinado do casal, acho que é muito importante que o homem tenha essa sensibilidade, que entenda que também o papel dele é muito importante nesse ciclo, né? Nesse núcleo familiar. A mulher precisa, depois que passa ali o período dela, voltar para as atividades dela como um ser individual. A mulher não deve ser, bom, agora eu sou mãe única e exclusivamente, esse é o meu papel. Não, nós temos outros papéis enquanto ser humano único, né? E às vezes fica muito confuso isso. Eu acabo absorvendo tanto esse papel que eu acabo me excluindo e me esquecendo, né? E como um ser individual. E eu preciso retomar isso, eu preciso do meu momento, eu preciso ter esse cuidado comigo, né? Eu sempre digo assim, eu não consigo cuidar de ninguém, e eu falo isso para os meus pacientes, se eu não estou bem. Eu em primeiro lugar, e eu costumo dar um exemplo do avião, né? Quando a gente entra no avião e tem as recomendações da aeromoça de cuidado, o que eu tenho que fazer, né? Quando, por exemplo, uma despressurização, a máscara cai, eu tô com uma criança do lado ou alguém do lado, o que eu tenho que fazer primeiro? Eu boto em mim, para depois colocar na pessoa, porque se eu desmaiar ou passar mal, eu não ajudo ninguém. Então, esse cuidado tem que ser feito desde que eu esteja bem. E para eu estar bem, eu tenho que estar completa. A saúde é um estado de saúde mental, física, social. Eu preciso estar bem para poder executar os meus papéis de maternidade, de profissão. E esse equilíbrio tem que haver, né? Esse equilíbrio é fundamental. Quando esse equilíbrio ele destoa, ele pende para um lado ou para o outro, os adoecimentos, né, a exaustão, a ansiedade e a depressão se instalam. Se instalam. A própria exaustão, que é bastante própria, né, de um momento como esse, ela tem que coexistir aí com amor, né? E eu acho que amor, há uma frase que diz o seguinte, amor é doação. Mas amor, eu até criei uma própria frase para mim, eu digo. Amor, ele também é uma questão eu não diria egoísmo, eu até uso como esse parâmetro, mas algo que eu valorizo. E isso, eu falo em relação aos meus filhos. Alguém diz, não, a atenção que tu dá aos teus filhos, não. Quando eu estou com eles, não é por causa deles, é por causa de mim, porque isso me faz bem. Ou seja, eu estou acariciando o meu ego também. Então, de certa forma, talvez não seja a palavra egoísmo, mas que aquilo tem um valor para mim e não estou apenas fazendo por eles. Porque se eu estiver fazendo para mim, também reflete neles, Sim. não é mesmo? Eu estou falando isso no papel de pai. E dentro de uma concepção familiar, e que envolve todos esses fatores que tu citaste antes, a própria questão da exaustão e do amor tem que estar presente. Se há exaustão, precisa esse amor também ter um grau saudável na vida da mulher, da mãe, né? E aí, doutora, eu vou já encaminhando aí para deixar uma mensagem final, para que tu deixe, ou a reflexão final nesse momento, como chegar a esse ponto e como também buscar, né, o tratamento, buscar um profissional. Em que momento é necessário, seja por parte da família, para que
Não fique só a exaustão, não fique só daqui a pouco a ansiedade, daqui a pouco a depressão. O amor, ele tem que estar dentro desse contexto todo, mas não aquele amor obrigatório, e sim aquilo que a gente se sente bem. Eu, falando no meu papel de pai, eu digo, para mim é ótimo quando eu estou com os meus filhos, que eu me sinto bem. E, ao mesmo tempo, eu trato eles bem também. Sim. Não quer dizer que a gente não cansa, não quer dizer que não tem exaustão. Isso que tu falou, o amor é doação, né? Amor é doação, amor é um sentimento genuíno, de dentro para fora, algo espontâneo. Se é forçado, já não é amor, né? E a questão do amor próprio. Então, quando eu faço pelo outro, pelos filhos, eu estou alimentando dentro de mim o meu amor. Eu faço de forma genuína, eu não me sinto cobrada. Eu faço porque eu amo, eu faço porque eu gosto. Mas eu não posso esquecer desse cuidado comigo. Eu tenho que estar bem, em paz, com sono reparador, com uma alimentação em dia, com atividade física. Eu tenho que conciliar isso de alguma forma para haver esse equilíbrio e eu conseguir dar conta dos meus diferentes papéis, né? E eu não posso ser única e exclusivamente mãe de dedicação ali, porque uma coisa é importante, assim, o tempo que eu despendo para os meus filhos não precisa ser 24 horas por dia, ele tem que ter qualidade, ele tem que ter, e isso é o mais importante, eu estar presente 24 horas por dia não significa que eu esteja de fato ali, né, nessa relação maravilhosa que é a relação de mãe e filho. Eu preciso ter essa consciência de que para atingir esse patamar eu tenho que estar bem, eu tenho que ter esse equilíbrio nas minhas diversas ações, né? Então isso é muito importante, a gente não pode esquecer do nosso amor próprio e de identificar sinais quando eu não estou bem, quando eu estou com essa exaustão que tu falou, quando eu estou ansiosa, nervosa, buscar ajuda, pedir ajuda é um ato nobre de reconhecimento que eu preciso ser cuidada nesse momento, né? Eu preciso também dessa atenção, desse cuidado que eu não estou tendo. Às vezes é difícil de ver quem olha de fora. Tem alguns sinais que possam contribuir aí para que o marido, o companheiro ou a família possam perceber, ainda mais falando sobre a questão da mãe, da maternidade? Sim. Sinais tem, assim, insônia, né? Irritabilidade, alteração de apetite, tanto para mais quanto para menos, quando eu mudo o meu comportamento e eu não tenho um motivo para aquilo. Então, são sinais de alerta, né? A privação do sono é um sinal clássico de que alguma coisa está errada comigo, né? Tanto a privação quanto a sonolência, né? Aquele sono, a pessoa tem necessidade de dormir 10, 12, 14 horas por dia. Então, são sinais de mudança, são sinais de alerta, né? Irritabilidade, raiva, explosões, rompantes de humor, né? Isso tudo são indicativos de que algo não está muito bem, precisa ser olhado com atenção pela família, aquele que acompanha, e um olhar mais acurado, mais técnico, mais com o objetivo de diagnosticar e tratar de um profissional de saúde, não é mesmo? Sim, um profissional, até mesmo conversar com o pediatra, conversar com o ginecologista, porque esse profissional que vai caminhar, vai ter esse discernimento de dizer, olha, procura um especialista na área, né? Exato. Para fechar, doutora, então o melhor presente para a mãe é uma flor, é isso? De que forma pode ser dada essa flor aí para a gente fechar o nosso programa de hoje para o Dia das Mães? Que bom quem tem a sua mãe viva, né? Quem não tiver, entregue no pensamento, né? Mas quando eu falo em presente, é de forma metafórica, né? Como Sim. é que a gente pode contribuir e lembrar desse esforço todo que ela faz, aquelas que nos deram a vida e aquelas que estão gerando nesse momento, aqueles que estão com o bebezinho no colo, aí, como é o caso do meu sobrinho mais novo, meu único sobrinho, o Elito, que ontem recebeu o Bento, né? E a esposa dele é a Manu, né? E a minha sobrinha também, a Juliane, que dias atrás, acho que faz uma semana, né? Chegou o Caio, né? Tá com o seu segundo bebê no colo. Aproveitar também e citar os meus parentes Sim. aqui que estão com seus bebês, né? Doutora, para fechar então. Eu acho que o melhor presente para uma mãe é o amor de um filho, o carinho de um filho, a atenção
de um filho, né? Eu acho que esse é o reconhecimento maior que a gente pode ter, um sorriso de uma criança, é um abraço, um afeto, e que nesse dia, pelo menos, ela esteja cercada daqueles que ama, né? Dos filhos em especial. Perfeito. Pessoal, nosso Café com Leite da Inova Multi, recebendo hoje, então, doutora Luciana Mesco, médica psiquiatra, atende aqui em Nova Petrópolis, né, junto ao Hospital Nova Petrópolis, também com consultório, né, passar o contato aqui rapidinho aqui, 955 o código de área, né, que é lá de Alegrete. De Alegrete, ficou com o código de área. Não se desligou totalmente do Alegrete, não. Vocês voltam para o Alegrete de vez em quando, não? De vez em quando, sim. Olha só. Como é que é? Não me perguntes onde fica o Alegrete. Segue o rumo do teu próprio coração. Que bacana. A música é fantástica aí da música. O José Telmo se deleita com esse tipo de música aqui, na verdade, legal. Coisa linda. Ontem eu estava, antes de dormir, aquele videozinho, veio um vídeo gaúcho. Até salvei ele lá. Agora não lembro qual desses, que toda música é gaúcha praticamente, toda não, né, tem algumas também, em qualquer gênero tem aquelas músicas que não são tão boas assim, mas tem uma que quase cantei junto aí antes de dormir, né, então fantástico a gente ver a riqueza cultural que é a nossa música gaúcha, e ainda mais o nosso estado, a riqueza que ele proporciona com os diferentes jeitos, trejeitos, costumes, como a gente até citou um pouco aqui, e é isso que faz o nosso Rio Grande tão belo, tão bonito, né. Passar aqui o telefone, então, com o código de área lá do Alegrete ainda, 55 99912 5810, mas atende aqui em Nova Petrópolis e Porto Alegre também. Telefone 3281-1752, está aqui na tela, aqui a doutora agora, né? Aqui do Hospital Nova Petrópolis. E o WhatsApp também do Hospital Nova Petrópolis, 984-21-14-16. Doutora Luciana Mesco, psiquiatra formada pela Universidade Católica de Pelotas em 97, mais de 25 anos de experiência com residência no Hospital Psiquiátrico São Pedro e no Hospital Psiquiátrico Materno Infantil Presidente Vargas, além de especialização em dependência química pelo CDQ. Nós vamos fazer um programa aí, falar sobre especificamente dependência química e a psiquiatria, pode ser, doutora? Pode ser. Foi coordenadora da saúde mental lá da cidade do Alegrete, onde foi condecorada aí, né? Com deferências aí na área de atuação, então, parabéns, né? E atualmente, então, integra o Centro de Especialidades do Hospital de Nova Petrópolis, atendendo adolescentes a partir dos 12 anos de idade e adultos de forma presencial e online, além de atuar no pronto atendimento em saúde mental da Vila Cruzeiro, em Porto Alegre. Foi um prazer recebê-lo aqui no nosso Café com Leite. Obrigado. Muito obrigada. Pessoal, fechando então nosso Café com Leite de hoje, na tela Sicredi pioneira desde 1902, doutora Luciana Mesco, médica psiquiatra, cuidar da mente é cuidar da vida. Petrópolis Boulangerie, presente na sua vida há 70 anos, Superlogradouro está aberto, vai até 12h30, depois reabre às 2h e segue até às 8 horas da noite. E Magazine Luiza, vem ser feliz, vem para o Magalu. Nosso Café com Leite vai fechando por aqui hoje então, desejando a todos uma excelente de uma sexta-feira, e a gente volta então segunda-feira com mais um programa aqui. A todos, bom final de semana, aproveitem